O dia está indo tudo normal com o Sol e de repente ele se apaga? Pedras estranhas são encontradas na Lua? Objetos são vistos na Lua e chamados de pássaros da Lua? O dia fica totalmente escuro na Inglaterra? Eu sou Rivaldo Ravi e sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Imagina você estar trabalhando em um inverno muito frio, lutando o máximo para sobreviver em um ano muito difícil. Você cuidando dos seus filhos, dos seus pais, da sua casa, fazendo o possível para viver. Quando de repente você vê uma grande fumaça no céu e ela se espalha por todo o país. E no mesmo da hora você vê que a luz do sol não brilha mais. Sejam todos bem-vindos a 536, o ano em que o sol não brilhou por 18 meses. Considerado o ano das trevas, o pior ano da humanidade, 536 foi marcado por um evento da natureza muito triste. Na época do inverno, um vulcão na Islândia entrou em erupção. Só que essa não foi uma erupção comum. Essa erupção disparou grandes aerosóis da atmosfera terrestre. Essa grande fumaça preta foi se espalhando por toda a Europa e China. Mal sabia essas pessoas que ela estava prestes a entrar em 18 meses de escuridão, onde você não sabia o que era dia nem o que era noite. Ambos eram iguais. Rapidamente, todo mundo começou a entrar em pânico. As temperaturas sem a luz do sol naquela época começou a ficar cada vez mais baixa. Logo então, muitos ratos começaram a aparecer. Pessoas morrendo de frio, pessoas morrendo de fome, colheitas mal sucedidas, as pessoas não sabiam o que fazer. Foram o pior 18 meses que um grupo desse planeta Terra pôde enfrentar. Essa fumaça bloqueou a luz do sol. Logo mais tarde, eles tiveram que fazer alguma coisa, eles precisavam sair dessa situação. E pessoas estavam morrendo de fome. Naquela mesma época, as pessoas precisavam fazer alguma coisa, precisavam sair dessa situação. Visto que naquela época também as pessoas não podiam cessar fogo das guerras e nem nada os podia salvar da fome. Então eles começaram a migrar para outros lugares. Vendo então em vista que eles estavam em contato com muito rato, foi um cenário perfeito para a proliferação da peste bubônica, a peste negra. Só que aí, pessoal, as coisas começaram a ficar mais intensas ainda. Que a Igreja Católica naquela época era muito rígida em preceitos de dogmas de Deus. O pecado naquele tempo para eles era uma coisa deplorável, uma coisa que deveria ser punida. Com eles em contato com ratos que havia aparecido na sociedade anterior, contaminaram outros povos das cidades onde eles foram. A igreja culpou os judeus por conta disso. E sim, a Igreja Católica os puniu por conta disso. E as punições, pessoal, não posso nem falar aqui para o vídeo não ser bloqueado. 536 foi considerado pela ciência o pior ano da humanidade. O ano em que o sol não brilhou. O ano em que muitas pessoas morreram por eventos da natureza, muitas pessoas morreram de peste negra e muitas pessoas também morreram por punição da Igreja Católica. A NASA encontra um cometa espião. Essa não é a primeira vez que eu falo desse tipo de cometa aqui. Mais especificamente, esse aqui é outra realidade que também chocou a gente. Em 2010, no Arizona, um aparelho de rádio que tem a principal função de detectar asteroides e nos prevenir caso algum venha tentar atacar a Terra, porque sim, meus amigos, a gente pode ser atacado por um asteroide a qualquer momento. Em toda a história da Terra, isso já aconteceu no passado. Quando no Arizona estava se observando os asteroides, esse aparelho de rádio encontrou uma coisa muito estranha. Esse asteroide, ele não tem a mesma órbita do Sol. O que também foi estranho é o tamanho dele, porque ele não tem o tamanho de outro asteroide parecido. Ele é muito pequeno. O fato dele não ter a mesma órbita do Sol, mas sim a mesma órbita da Terra, fez nos perceber que ele estava rastreando a Terra. E o mais intrigante de tudo isso é que em algum momento da trajetória dele, ele teve propulsão. E sim, ele está vindo em direção a nós. O fato dele ter propulsão nos indica que ele não é nada natural, nada da natureza cósmica, um asteroide qualquer. É alguma coisa que tem motor e está sendo controlado. Esse mesmo observatório no Arizona não seria suficiente para definir esse asteroide. Então ele foi levado para o Havaí, pro observatório do Havaí. E lá, pessoal, foi encontrado uma coisa muito intrigante. Quando foi observado por 30 minutos esse asteroide, foi visto que ele não tem a mesma cor de outro asteroide, mas sim, ele tem a mesma cor usada em foguetes, que foi testado lá nos anos 80, quando foi usado para teste de tintas espaciais. Muitos acreditam que esse objeto pode ser sim parte desse foguete que foi levado nos anos 80, que se desprendeu. Mas a curiosidade é que nada consegue sair da órbita da Terra. Tinha que ser uma coisa muito forte. E uma coisa desse tamanho não consegue sair da órbita da Terra. Mas ninguém explica o fato dele ter propulsão, dele ter praticamente um motor que o nosso observatório no Arizona detectou aquele dia. E definitivamente a gente precisa esperar mais tempo, daqui a uns 25 anos mais ou menos, quando ele se aproximar mais perto da Terra, para a gente de fato observar ele mais perto, para a gente entender o que é isso. Algo muito estranho foi encontrado nas rochas da Lua. A Lua pode ser um dos lugares mais assustadores desse nosso sistema solar e eu posso te provar nesse vídeo. Você já me viu falar aqui das missões Apollo, aquelas missões onde os astronautas foram na Lua para poder estudar e entender um pouco mais como que ela foi feita e trazer minerais, que são pedras da Lua, aqui para a Terra para a gente
estudar esses minerais e com isso definir de fato como que a Lua é feita, como que a Lua é composta, entre outros estudos e pesquisas. Quando se recolhe o material da Lua, é preciso tomar muito cuidado ao tocar nessas pedras, porque pode haver um tipo de bactéria extraterrestre lá em cima que pode pôr em xeque toda a vida aqui na Terra, porque uma coisa vinda de fora pode ser muito vital. Quando os nossos astrônomos e cientistas analisaram as rochas da Lua, eles puderam definir que as rochas da Lua são magnetizadas, como um ímã, o que é impossível acontecer na Lua. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu vou explicar. Na nossa Terra existe um campo magnético. Esse campo magnético é gerado através da rotação do núcleo da Terra. Esse campo magnético tem uma das principais funções de nos guardar dos ventos solares, porque era para a gente sentir muito mais calor do que a gente sente. Graças a esse campo magnético, ele nos protege desses ventos solares e nos impede de torrar aqui. E o mesmo foi encontrado na Lua. Ninguém sabe ao certo de onde está vindo essa magnetização que foi encontrada nessa rocha da Lua. O que nos dá a entender também que isso pode ser uma fonte alienígena, uma fonte não natural da Lua, mas sim uma coisa que foi trazida de fora. Ninguém sabe ao certo como que é o interior da Lua. O que acredita que num passado muito, mas muito distante, a Lua era super magnética e alguma coisa habitava ali. Mas só que a pergunta que não quer calar é por que esse poder magnético parou. Segundo os estudos, esse poder magnético da Lua seria muito mais forte do que o campo da Terra. O que nos dá também a entender que defende a hipótese também que a Lua não foi criada a partir junto da Terra, mas sim ela foi trazida para nós. Isso explica o fato também de que a NASA sempre encontra objetos voando sobre a superfície da Lua, luzes estranhas que são vistas na Lua. De alguma forma é sempre inexplicável explicar tudo isso que se vê lá. Essa rocha também nos indica que a gente não sabe nada sobre a Lua. E sem falar também do episódio que os astronautas ficaram perdidos do outro lado da Lua, o lado escuro da Lua, o lado que não é voltado para a Terra, que eles ouviram uma música bizarra do lado escuro da Lua. E foi isso que eles ouviram aqui. Dessa mesma forma, o lado escuro da Lua mostra um passado lunar muito sombrio. Um passado lunar que a gente não viu e que a gente nem vê aqui da Terra. De fato, a gente precisa estudar mais a Lua para a gente ter mais o que está causando esse campo magnético lá. E também o porquê que ele parou. Os sombrios pássaros da Lua. Nas missões Apollo 16, os astronautas tinham uma única missão: deixar um satélite para ficar em sua órbita para estudar mais do que aquelas rochas que eles tinham pegado para estudar os materiais aqui na Terra. Todos os satélites da NASA são muito bem equipados para que nada venha a dar errado. E quando uma coisa dá errado, é muito preocupante. Muito, mas muito preocupante. Esse satélite tinha um tempo de vida de 2 anos aproximadamente. Só que com menos de 30 dias, alguma coisa puxou ele para a Lua. Ele caiu na Lua. Ele não podia ficar tão perto da Lua porque de uma forma ele ia cair. E de uma forma muito irregular, de uma força desconhecida, esse mesmo satélite ficou 10 metros. E aqui na Terra, os astrônomos ficou muito preocupados porque ele estava perto demais da Lua. E não teve outro jeito. O negócio caiu. Teve um fim violento. Esse não foi o único satélite a ter um fim violento. Outros também tiveram. Os astrônomos tentaram então entender o que foi aquilo que puxou. Porque isso não foi uma coisa simples que aconteceu. A gravidade na Lua varia em alguns lugares. Existem umas áreas na Lua que tem grandes crateras, chamada de maçons. Inclusive, com o telescópio da Terra, você consegue enxergar essas crateras da Lua. Isso pode indicar que ela vinha a ter um pouco de gravidade, mas apenas nesses lugares, não nela toda. Muitos acreditam que foi essa força que fez com que atraiu o satélite para cair daquele jeito na Lua. Mas só que ele foi preparado justamente para lidar com esse tipo de força. Então, de fato, não se tem explicação até o momento do que fez esse satélite cair. Só que quando o astronauta vai para a Lua, eles vão também preparados para lidar com o que eles vão ver lá. É uma área que a gente não conhece. Digo e repito, uma área sombria e que a gente não conhece. Ninguém sabe o que a gente vai ver lá. Digo a gente, digo eles. Por várias vezes na câmera foi gravada presenças estranhas na Lua, como esses objetos que são vistos lá, que apelidados pela NASA, pássaros da Lua. Esses objetos sempre aparecem lá. E a registro dos pessoais que estavam na missão Apollo dizem que a Lua não estava sozinha. E eles fazem o seguinte questionamento: será que eles invadiram o território de alguém lá? Ou pior de tudo, será que eles não gostaram que eles estiveram na Lua? De alguma forma, eles perderam o total contato com esse satélite. Ele desapareceu na Lua. Parece que caiu e pegaram ele. De alguma forma, o mistério desse satélite que caiu na Lua e dos pássaros da Lua é um mistério até os dias de hoje.
O dia em que o dia virou noite na Inglaterra. Imagina você estar no meio da Guerra da Independência dos Estados Unidos, toda aquela tensão, e de repente você olha e vê que o céu fica escuro. Sejam todos muito bem-vindos ao ano 1110, no dia em que o dia virou noite. Em meio à Guerra Revolucionária dos Estados Unidos, no ano de 1775, que foi até o ano de 1783, o estado da Nova Inglaterra, incluindo o Noroeste e Massachusetts, presenciou um fenômeno que eles nunca viram. O dia de repente virou noite. Naquela mesma época estava tendo uma tensão sobre a Guerra da Independência. Nesse cenário, pode-se notar que a temperatura do planeta começou a cair drasticamente. Fazia muito frio naquela região. Nesse mesmo dia, as pessoas precisaram de velas para enxergar a luz do dia, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Nessa mesma hora, líderes religiosos começaram a profanar sobre toda a população uma histeria coletiva, dizendo que é o anúncio da volta do Filho de Deus, Jesus, que aquele momento era o fim dos tempos, em que o dia virou noite. Muitas pessoas começaram a ficar horrorizadas, apavoradas, muitas pessoas até com medo dos seus pecados, muitas pessoas começaram até se matar. Naquele mesmo dia, e essa escuridão começou a tomar parte de grande parte daquela região. Todas as pessoas ficaram sem entender o que estava acontecendo. A guerra teve uma pausa para presenciar esse fenômeno. De fato, ninguém sabia o que estava acontecendo. Só que por volta das 5:30 da tarde, eles conseguiram ver as estrelas no céu, como se aquilo tivesse indo embora. E passou por diversos anos e ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Depois de muitos estudos, concluiu que naquela época era uma época de muitas queimadas. Muita, mas muita queimada mesmo. Estava tendo uma grande fumaça ao redor. Tudo que indica é que aquela fumaça tenha se misturado com a alta pressão das nuvens e o dia tenha virado noite. Aquele evento foi tão forte em que não enxergava a luz do sol. E quando esse evento passou, as pessoas já tinham acabado até com a própria vida, e a cidade e a região estavam um caos completo.